4 ou 5 artigos que ficaram famosos. Um deles é o da relatividade especial, que foi chamado de ano miraculoso, que, só nesse ano que ele escreveu foi incrível. Mas o da relatividade especial, se vocês pegarem, vou até ver se eu trago esse artigo para a sala para a gente ler a primeira página do artigo. A primeira página do artigo é sobre a lei que a gente está começando a estudar. O Einstein ficou muito impressionado com essa lei, porque mover a espira na presença do ímã ou manter a espira parada e mover o ímã são coisas muito diferentes. Para vocês terem uma ideia, se vocês mantiverem o ímã parado, no espaço só tem campo magnético, concorda? Certo? Você está no laboratório e você diz que não tem nenhum campo elétrico, só tem aquele ímã. O ímã está parado, você pega a espira, move a espira. Aparece uma corrente, tem que entender por que aparece, mas não tem campo elétrico. Só tem campo magnético, concorda? Eu estou movendo a espira, só tinha campo gerado pelo ímã, não tinha mais ninguém, tirei todas as cargas dali. Tudo bem. Agora, se você vai para o referencial da espira e você mexe o ímã e antes não tinha corrente e começa a fluir uma corrente, você fala, caramba, carga que está parada só pode entrar em movimento se agir o que sobre ela? Aí você fica doido, fala, caramba, eu tenho certeza agora que se não tinha carga em movimento e começa a se mover, teve campo elétrico. Porque a força sobre carga é QE mais QVB. Se alguém não tem V, não pode ter força magnética. Na outra, é complicado de entender, mas você, com a sua mão, moveu a espira e tal, e carga em movimento sofre ação de QVB, tem força das cargas com as paredes do fio, enfim. Dá para explicar por que carga entra em movimento ali e não tem campo elétrico. Agora, quando a espira está parada e é o ímã que se move, você é obrigado a dizer tem campo elétrico. Só que você fala, caramba, mas da onde vinha esse campo elétrico? Não tinha carga nenhuma ali. E aí você é obrigado a dizer, a perceber, o experimento está induzindo você a dizer isso, que o que aparece, o que está acontecendo é que tem um campo magnético que atravessa a espira e o fluxo desse campo, ele varia com o tempo. Sempre que fluxo magnético variar através de uma superfície, aparece um campo elétrico que tem circulação. É isso que o experimento vai obrigar o Faraday a dizer. Agora, para o Einstein, ele ficou chocado com o seguinte: como é que duas coisas que têm explicações tão diferentes, espira se movendo, não tem campo elétrico no espaço? Espira parada e ímã se movendo, tem que ter campo elétrico, porque senão ninguém entra em movimento. Como é que algo que é explicado por coisas tão diferentes, uma é com campo elétrico, outra é com campo magnético, tem o mesmo resultado? O que era o mesmo resultado? Era espira se movendo, aparece uma corrente induzida, do mesmo jeito que se o ímã se mover, aparece a mesma corrente induzida. Cara, o Einstein falou, caramba, isso é incrível. São fenômenos fisicamente bem diferentes, cujo resultado é o mesmo. Então tem algo aí. E esse algo tem origem nada mais, nada menos do que a teoria da relatividade do Einstein. Começa por conta disso. Isso já mostra para vocês algo que a gente não vai ver no curso, mas que só em relatividade que você vê, é que campos elétricos e magnéticos, eles estão muito mais relacionados do que vocês podem imaginar. Eles são tão relacionados entre si, que na teoria da relatividade vai aparecer uma matriz 4x4 em que aqui dentro quem aparece são os componentes de E e de B. O E e o B estão tão ligados que eles no fundo fazem parte de uma mesma coisa. Daí o nome campo eletromagnético, porque eles são muito mais ligados do que vocês imaginam.
e eles são tratados na relatividade especial, impede igualdade nesse sentido. Eles fazem parte de uma matriz que tem 16 elementos, mas por ser uma matriz antissimétrica, a diagonal é nula e os caras daqui são iguais aos caras daqui. Então ela só tem 6 elementos independentes, que são as 3 componentes do E e as 3 componentes do D. Então tudo isso é só para dizer para vocês o seguinte: caramba, a relatividade especial foi uma das coisas que ficou mais famosa no mundo. Todo mundo, poetas, músicos, escritores, físicos e engenheiros, já ouviram falar de relatividade especial, já viram alguma vez na vida a fórmula E igual a MC2, o Einstein de língua de fora, aquelas coisas todas, certo? Essa teoria, tão famosa, nunca foi violada. Há pouco tempo estava parecendo que tinha uma violação aí, que estavam medindo velocidades de neutrinos superiores à velocidade da luz, mas enfim, toda hora acontece um troço desse e ela até o momento nunca foi violada. Certamente ela vai ter um domínio, como toda teoria tem um domínio de validade. Em algum momento ela vai deixar de valer, vai ter que ser generalizada. Mas enfim, mas essa tal teoria tão famosa, ela começou com isso que está aqui, cara. Com Einstein grilado com a lei de Faraday. Então agora vocês estão começando a entender por que eu falei, cara, a lei de Faraday é muito sutil, a gente acha que entende, mas não entende. Eu às vezes passo 10 anos, 20 anos dando aula, vou preparar uma aula, falo, caramba, eu acho que eu não entendi a lei de Faraday. Aí vou lá, pego um livro, pego outro, pego, e é isso aí mesmo. Você ainda vai cobrar na prova, é isso? Oi? Você ainda vai cobrar na prova? Pô, se nem você entendeu. Que eu vou cobrar na prova, eu não entendi. É o que eu falei, eu estou dizendo o seguinte: as coisas são vivas, sabe? Não fica achando que quem está aprendendo que é física básica está ali estagnado e. Não, cara, eu posso te falar de coisas de eletrostática que a gente já deixou para trás, você vai ficar chocado. Quer ver um? Você fica chocado. Falar? Não. Só para chocar a galera. Pega uma esfera de raio R1, pega uma esfera de raio R2. Elas são condutoras. Perfeito. Condutores que a gente trabalhou em física 3, né? Coloca a carga Q1 positiva. Coloca a carga Q2 também positiva. Calcular o sigma aqui e o sigma aqui é super complicado. Nós já comentamos sobre isso. E os sigmas são tais para zerar o campo dentro dos condutores. Isso nós sabemos. Agora, calcular esses sigmas, a gente sabe assim: uma esfera sozinha, coloca a carga aqui nela, fica o sigma uniforme. Isso é o que a gente fez aqui no curso. Pois bem, esse probleminha aqui, ó, uma esfera condutora de raio de 1 com carga positiva, outra esfera, não está aparecendo esfera, de raio L2 com carga positiva, elas bem próximas. Qual é a força entre elas? Atrativa ou repulsiva? Eu apostaria quase um dedo que era força repulsiva e teria perdido meu dedo, né? Que a força é atrativa. Cara, vai entender isso. Eu passei, sei lá, mais de 50 anos sem saber disso, né? Enfim, cara, tem que fazer conta. É super complicado isso daqui. Aí você fala, como é que pode? Duas esferas com um corpo. Bom, na verdade, tem saído até artigo recente sobre isso, mas no livro do Maxwell já tem esse tipo de estudo. O Maxwell, 1873, no tratado famoso dele, ele calcula capacitâncias e coisas do tipo. Mas dá para acreditar nisso? Não dá para acreditar. A partir de certas distâncias, se a distância for grande, aí a força é repulsiva. Mas para distâncias pequenas, a força é atrativa. Elas estão carregadas com o mesmo sinal. Cara, isso é loucura. Outra loucura é o seguinte, já vou voltar para cá, já vou encerrar a aula. A gente está acostumado a trazer uma carga uniforme perto do esfera. Se essa carga é positiva, aqui fica negativa, aqui fica positiva. Como esse campo é não uniforme, quem está mais próximo atrai mais, quem está mais longe. E essa força aqui é o quê?
essa força é atrativa. De fato, isso é verdade. Eu, durante muitas décadas, também pensei que toda a força de cargas, com as cargas induzidas no condutor, fossem atrativas, porque sempre vai trazer a sinal oposto para mais perto. Isso também não é verdade. Existem situações muito malucas, onde a força desse tipo de carga perto de